Você passou por algum momento na sua vida que talvez você não foi bem recebido em algum lugar, ou não se sentiu bem participando de alguma atividade que tinha mais pessoas juntas e você se sentiu como um estranho no ninho, como um peixe fora d'água, ou como uma ovelha no meio de lobos? Você já passou por uma situação como essa? Bom, no nosso vídeo de hoje a gente vai dar continuidade na leitura, nesse projeto da leitura Mateus para Todos, do eminente teólogo N.T. Wright. E aqui, após nós lemos no capítulo 10, no capítulo 10, 1 a 15, a respeito do envio dos 12 apóstolos, discípulos que se tornaram apóstolos, nós agora vamos entrar no capítulo 10, versículo 16 a 23, que fala sobre ovelha e lobos. Venha comigo. Seja bem-vindo, meu nome é Cláudio, seja bem-vindo ao meu canal. Que se você de repente entendeu que esse conteúdo é relevante para a tua vida, compartilhe com os teus amigos, com as pessoas nas quais você gosta, nas quais você ama. Compartilhe, deixe seu like para que este vídeo alcance mais pessoas e que Deus abençoe você. Mas vamos comigo, só para lembrar como é que é essa leitura aqui que a gente faz, né? A gente lê o texto principal aqui, conforme está no livro do N.T. Wright, faço alguns comentários da minha experiência de vida de fé e, posteriormente, comento também a respeito, leio e comento sobre algumas frases que eu destaquei do capítulo ou do texto que o N.T. Wright aborda, tá bom? Mateus capítulo 10, 16, 23, o título é Ovelha entre Lobos. Veja bem, disse Jesus, eu os envio como ovelhas cercadas de lobos. Portanto, sejam astutos como serpentes e puros como pombas. Cuidado com as pessoas perigosas à sua volta. Elas os enviarão aos conselhos e os açoitarão em suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão arrastados diante de juízes, de reis, como testemunhas para eles e para as nações. Mas quando eles o prenderem, não se preocupe com o que dizer nem como dizê-lo. No momento certo será dado a vocês o que dizer. Vejam, não será como se vocês estivessem falando, mas é o Espírito do seu Pai que falará por vocês. O irmão entregará seu irmão à morte, os pais os filhos, e os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Por minha causa vocês serão odiados por todos, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando os perseguirem uma cidade, fujam para a cidade seguinte. Eu lhes digo a verdade, vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que o Filho do Homem venha. Esse é o texto principal. Numa leitura superficial da primeira vez, assim, me chama a atenção, tem dois tipos de texto, né? Mas ele começa de uma forma mais leve, faz um comparativo, uma analogia entre ovelhas e lobos, e depois ele pega mais pesado no sentido de que os discípulos seriam perseguidos, açoitados, presos, haveria disseção, discussão entre pai e filho, esse tipo de coisa, até que o Senhor, e antes que o Senhor venha. Isso é interessante. Também aqui, como é o título do livro, do capítulo Ovelha entre Lobos, me fez lembrar do documentário do Brasil Paralelo, Entre Lobos, né? Esse falava da segurança pública. Mas também me chamou a atenção essa questão aqui, que a gente vai ver depois mais para frente, né, que naquela época, para Jesus, isso era algo revolucionário, essa questão da perseguição, que veio acontecer depois na história da igreja. E aqui ele fala que para nós sermos astutos como serpentes e puros como pombas. Ora, serpente geralmente denota alguma situação um pouco mais ruim, né? Serpente do paraíso, que enganou Eva e depois Adão. Então tem essa questão da serpente que morde o calcanhar das pessoas, né? Mas
é que ele ilustra como se fosse algo que a gente deva aprender com uma serpente, porque ela se espreita, ela se protege e ela dá o bote no momento certo. Então ela é astuta, tem essa questão. Mas também como pombas. E a pomba ela tem o símbolo de pureza e de paz. Ultimamente é de paz, né? O símbolo da paz. Mas também no Novo Testamento eu lembrei que os pobres, eu não sei se isso no Antigo Testamento deve estar em Levítico, mas os pobres eles sacrificavam pombinhas, né? Lá no templo, porque não tinha condições de ter cordeiro, esse tipo de coisa. Mas puros como as pombas, talvez esse seja o significado que Jesus pensava. Evidentemente que essa questão de ovelhas cercadas de lobo, de serpentes e de pombas, isso era muito comum na época de Jesus, porque a região da Palestina e da Judéia na época de Jesus havia bastante pastores de ovelhas. E provavelmente essa questão das ovelhas serem atacadas por lobos à noite, principalmente, era comum. Lobo, chacal, enfim, predadores de ovelhas. Por isso que ele fala, eu envio como ovelha cercada de lobos. Então era algo que os seus discípulos, as pessoas que ouviram Jesus falando isso, entendiam. Né? Para nós hoje, numa sociedade moderna, urbana, fica um pouco estranho. Mas o texto depois, o N.T. Wright aqui vai tentar dar uma aplicabilidade para a nossa realidade. Vamos então ver ou algumas situações que eu destaquei do comentário do N.T. Wright. Aqueles de nós que vivemos no mundo ocidental nos acostumamos a ter como garantido o fato que vivemos em uma sociedade tolerante. Tolerante. O que ele quer dizer aqui é que nós, hoje, em 2025, em tese, vivemos uma sociedade mais tolerante. Bom, eu estava vendo quando é que foi escrito esse comentário aqui, esse livro, Mateus para Todos, essa série, no original inglês é de 2002. Já se passaram, portanto, 23 anos. De lá para cá, muita coisa aconteceu na sociedade ocidental, inclusive. E eu percebo que a gente se tornou menos tolerante em relação às divergências, sejam elas políticas, sejam elas religiosas. Inclusive, agora quando estou gravando esse vídeo, hoje é dia 3 de outubro, fazem alguns dias atrás, em setembro, houve o assassinato nos Estados Unidos, em Utah, do Charles Kirk. Se você pesquisar, você já vai saber quem ele era, o que ele fazia. Ele era um ativista conservador que ia nas universidades, faculdades norte-americanas e debatia a respeito de questões que envolviam também fé, religião e política. E ele foi silenciado por uma pessoa que não concordava com aquele discurso que ele tinha. Por mais que você não concorde com alguém, tirar a vida da outra pessoa é o extremismo da intolerância. Então as pessoas, hoje em dia, elas infelizmente não estão mais sendo tão tolerantes como era antigamente. A mensagem de Jesus era realmente revolucionária. De fato é até hoje, né? Ele e seus seguidores, como todos os verdadeiros revolucionários, eram vistos como muito perigosos. Eles eram vistos na época como pessoas que transgrediam o status quo em favor de um Messias que veio para libertar os homens, que veio para libertar o homem da escravidão e do pecado, conforme depois a gente vê em Atos e o próprio apóstolo Paulo desenvolvendo esse tema. Para os discípulos da época que estavam ali com Jesus naquele momento, eles ainda não tinham essa visão completa que nós temos hoje. Eles não tinham o Novo Testamento. O Novo Testamento estava sendo feito por eles. Eles eram as cartas vivas que estavam sendo escritas. Mas hoje a gente vê o plano geral completo de que Jesus era o Messias, esperado pelos judeus, mas que veio para morrer pelos nossos pecados. E isso é a grande revolução. Se não me falha a memória, eu vou estar confundindo os autores, não sei se foi C.S. Lewis ou se foi Chesterton que falou que
há um resgate, né? Operação resgate da humanidade por parte de Jesus Cristo, que Deus envia Jesus para nos resgatar do pecado, para nos levar até Ele, nos salvar de nós mesmos e nos aproximarmos então de Deus em fé, reconhecendo como nosso Senhor e Salvador, a Cristo, é claro. Bom, mas isso é outra questão. E hoje em dia, até recentemente estava lendo um comentário que a pessoa falou que essa questão do cristão ser revolucionário, ser sal, ser luz, parece que já não faz mais muito sentido, porque as pessoas acabaram se tornando mais maleáveis, inclusive tão tolerantes, numa outra visão de tolerância, que os cristãos se aculturaram a um modelo de vida que seria oposto às escrituras, e por isso, por eles se aculturarem de tal forma que o evangelho se tornou superficial, insonso, não faz mais nenhum choque de cultura, nenhum choque de princípios éticos, de valores morais com a cultura ocidental que está aí presente, vide a teologia da chamada teologia da prosperidade, que é muito forte hoje nas igrejas, principalmente pentecostais e neopentecostais, e agora uma nova nomenclatura, um neologismo, a teologia do coach, onde que a pessoa fala mansa, que você é especial para Deus, que você é lindo, esse tipo de coisa que você já deve ter ouvido, e que por vezes deixa de lado a questão de que nós somos pecadores, que nós nascemos em pecado, que nós precisamos morrer a cada dia para nós mesmos e viver para Cristo. E essa vida para Cristo nem sempre vai ser uma vida vitoriosa aos modos do mundo. Podemos sofrer, como aqui ele falou, perseguições, como os irmãos lá da Nigéria estão sofrendo perseguições hoje, quando os irmãos lá da China têm dificuldade de pregar o evangelho, vivem na igreja chamada subterrânea, os irmãos do Oriente Médio que são massacrados pelos islâmicos, esse tipo de situação ainda ocorre. Mas a igreja ocidental ela está muito confortável e acomodada e assimilada pelo mundo moderno. É o que se percebe hoje em dia. Não todas, é claro, mas há esse movimento. E como há um movimento de assimilação cultural por parte das algumas igrejas para o mundo, também ainda há um movimento contra-revolucionário que enxerga isso como algo que pode ser um mal para a igreja de Jesus. O N.T. Wright ele continua dizendo que a história da igreja primitiva confirma as sérias advertências de Cristo. Os discípulos foram realmente perseguidos, surrados, presos e mortos. Isso é muito bem relatado no livro de Atos. Após Jesus ter sido ressuscitado, ser assunto aos céus, ele envia o Espírito Santo, os discípulos, que agora são apóstolos, ficaram cheios de poder e começaram a pregar o evangelho por toda a Judéia, Samaria e aos confins da terra. Primeiro aos judeus e depois aos gentios. E nessa empreitada de pregar o evangelho, no primeiro século da era cristã, eles foram perseguidos, mortos, foram entregues aos leões. E assim vem a história da igreja durante mais de 2000 anos. Histórias de perseguições para aqueles que são fiéis à palavra. E também ele fala aqui nessa questão da relação entre pai e filho, deixa eu ver aqui, serão odiados, serão levados ao juízo, enfim, tem tudo isso. E de fato há muita discussão nas famílias por conta da fé das pessoas. Hoje em dia se divide famílias até por conta da politização entre esquerda e direita, mas também se faz isso por conta da fé que a pessoa abraça. Tem uma questão aqui que N.T. Wright aborda, que é um pouco mais teológica, que no versículo 23 de que a gente leu, fala assim: eu lhes digo a verdade, vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que o Filho do Homem venha. Filho do Homem aqui é a grande questão, o termo Filho do Homem. O que exatamente Jesus e Mateus, no caso que escreveu esse evangelho, quis dizer com isso, foi motivo de muita discussão. Não se tem
uma conclusão a respeito dos teólogos, dos estudiosos, a respeito do que Jesus queria dizer aqui. Alguns acham que se refere à segunda vida de Jesus, ou a parousia. Mas, na opinião do Enterwright, isso é improvável. A frase ecoaria Daniel 7,13. Daniel, no Antigo Testamento, é bom a gente ler para ver o que o Enterwright quis dizer aqui, né? Daniel 7,13 está lá no Antigo Testamento, o profeta Daniel 7,13 diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. E o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória, reino para si, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Chama atenção aqui, o Enterwright chama atenção também, é como o filho do homem, se dirigindo ao ancião de dias. E ele fala, no comentário dele, a frase de Daniel 7,13 é uma passagem em que a vinda do Filho do Homem não se refere à sua vinda do céu para a terra, mas à sua ida da terra para o céu, exaltado depois de sofrer. Será o juiz do mundo, em particular das bestas que se opuseram aos santos e o povo do Altíssimo, e o governador de tudo e de todos. E ele continua: os discípulos enfrentarão a dura realidade da perseguição, e quando forem chamados a prestar contas de seus atos, Deus lhes dará sabedoria especial para que apresente as respostas apropriadas, que no nosso texto bíblico, em Mateus, no versículo 20, 10, 20, fala, 10, 20 mesmo? 10, 20 fala, vejo, não será como se vocês tivessem falado, mas é o Espírito do seu Pai que falará por vocês. Já que o Espírito Santo daria sabedoria aos discípulos naqueles momentos de perseguição ou quando eles estivessem diante de pessoas de autoridade que estivessem contestando a sua fé. O autor do comentário continua: esse julgamento de Deus cairá especialmente sobre a capital Jerusalém, que rejeitará Jesus e o seu evangelho. Quando isso acontecer, os seguidores de Jesus serão salvos ou resgatados, pois isso quer dizer que o Filho do Homem foi justificado e que foi para o seu Pai. Assim, o fim do versículo 23 é uma promessa e não uma simples advertência. Prossiga em sua missão, pois Deus logo o justificará. Eu sei que é um pouco difícil de entender, mas é uma visão do Enterwright. Lembrando que Jerusalém, em anos 70 da era cristã, ela foi devastada pelo general romano Tito, após um cerco. Os judeus fizeram uma revolução, tentaram, né, fazer uma revolução contra o Império Romano e a cidade foi totalmente destruída, sobrando, ou até hoje, tão somente o Muro das Lamentações. Ele termina aqui, e nós também vamos terminar nosso comentário sobre o comentário do Enterwright da seguinte forma: a astúcia sem a pureza torna-se manipulação, e a pureza sem a astúcia torna-se ingenuidade. Gostei muito dessa frase, quero repetir para você. A astúcia sem a pureza torna-se manipulação, e a pureza sem astúcia torna-se ingenuidade. Essa questão aqui me pega muito por conta, como eu já falei antes, da atual situação da igreja cristã, principalmente a evangélica, no mundo ocidental e no Brasil em especial, que como as pessoas são manipuláveis, né, e são enganadas por falsas promessas, pastores, apóstolos, cara se chama apóstolo, bispo, bispa, que promete mundos e fundos, vive em riqueza, em exuberância, e as pessoas acabam depois se decepcionando e se afastando às vezes da fé por conta disso. Então, cuidado, eu sempre procuro trazer conteúdos que sejam bastante relevantes para vocês e que sejam de acordo também com a vontade de Deus, o que está escrito na sua palavra. A gente não precisa inventar a roda. O que Deus deixou para nós está nas Escrituras, isso que importa. E importante é você ler também e comentar e dialogar com outros irmãos da fé para ver como a palavra de Deus ela é importante, ela é viva, ela é eficaz,
ela é inspirada para nos orientar na nossa vida. Então, cuidado com os falsos mestres, né? Com os lobos devoradores que tentam devorar o rebanho de Jesus. Cuidado com estes, para que a gente não seja ingênuo e seja levado por toda vã doutrina que pregam por aí. E ele termina: embora enfrentemos problemas e crises diferentes dos enfrentados pelos primeiros discípulos, ainda precisamos desse caráter bem equilibrado que reflita de forma notável o de Jesus. Mais uma vez, Jesus é o nosso exemplo maior, Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e é nele que nós precisamos perseverar. É para ele que nós precisamos olhar. Que Deus te abençoe com mais esta nossa conversa, esse nosso diálogo sobre o cuidado também de sermos ovelhas entre lobos e sermos astutos como as serpentes e puros como as pombas. E que Deus te abençoe. No próximo vídeo nós vamos estar falando sobre advertências e encorajamentos conforme o Evangelho de Mateus. Um abraço, fica com Deus e até a próxima.